Olá, caros alunos! Vamos resolver então mais um exercício sobre a obtenção dos diagramas de esforços solicitantes. Esse exercício agora, continua sendo uma viga biapoiada, porém o carregamento já é um pouco diferente, para que nós possamos entender, melhor aonde fazer os cortes hipotéticos para chegar ao diagrama de esforços solicitantes. Bom, mas vamos começar pelo primeiro passo. Nosso primeiro passo é encontrar as reações de apoio. Esse será sempre o nosso primeiro passo. Para isso, vamos relembrar lá na estática, o que a gente tem que fazer? Construir o diagrama de corpo livre. Então, vamos fazer isso. Então, já adiantei aqui, já desenhei a estrutura agora sem os apoios, lembrando que as reações de apoio só surgem quando eu retiro os vínculos. Retirou o vínculo, surge uma reação de apoio. Então, retirei os vínculos para a gente colocar agora essas reações de apoio. Bom, o vínculo aqui no nó A é um vínculo do segundo gênero. Então, nós sabemos que vai surgir duas reações de apoio perpendiculares. Então, eu vou colocar uma aqui na direção do eixo Y e uma aqui na direção do eixo X. Então, vai chamar aqui RAY e aqui eu vou chamar de RAX. Bom, e o vínculo no nó C? O vínculo no nó C é um vínculo do primeiro gênero. Então, vai surgir uma única reação de apoio que eu vou chamar aqui de RCY. Então, é isso que a gente tem de reações de apoio. Outra coisa que a gente precisa fazer antes de montar as equações de equilíbrio é lembrar que quando a gente tem uma força uniformemente distribuída assim, a gente transforma numa força concentrada e equivalente. Como que a gente faz isso? A gente multiplica o valor, a intensidade da força, pela distância onde ela está atuando e ela vai atuar no centroide dessa figura geométrica, ou seja, bem no meio desse retângulo. Então, vamos substituir aqui, Quanto que ela vai valer, então? 20 vezes 3. Vou escrever aqui, 20 vezes 3. E qual que vai ser a distância dela até o ponto A? Essa distância aqui vai ser exatamente metade, então vale 1,5 metros. Então, pronto, já temos tudo que precisamos para poder aplicar as equações de equilíbrio. Então, vamos aqui à aplicação das equações de equilíbrio. Então, vamos lá, somatória de forças na direção X igual a zero. O que nós temos na direção X aqui? Nós vamos observar que só temos RAX. Então, para que a estrutura esteja em equilíbrio, RAX deve valer zero. Bom, lembrando que a sequência, que eu aplico as equações de equilíbrio não importa, eu vou fazer agora a somatória de momento em um ponto, porque assim eu já consigo obter diretamente uma das incógnitas. Eu vou fazer somatória de momento em A. Então, vamos escrever aqui, somatória de momento no ponto A igual a zero. Bom, lembrando também que as forças, que cruzam o ponto, elas não vão entrar na somatória de momento, não tem distância associada, não causa tendência de giro no nosso problema. Então, vamos lá. Então, tá aqui o ponto A e a gente vai aplicar todas as forças nesse ponto A e ver se gera tendência de giro. Vamos começar pela força de 20 vezes 3. Uma força que está de cima para baixo e faz giro no sentido horário. Então, vai ficar o valor menos sentido horário, 20 vezes 3, a distância é 1,5. O
Quem mais que a gente tem? A gente tem também a força aqui de 80 quilonewtons. Então, o ponto está aqui, eu aplico a força de 80 quilonewtons, também faz giro no sentido horário. Então, vai ser agora menos, porque é horário, 80 vezes agora a distância, que é a distância da linha de ação da força até o ponto considerado, que é, portanto, 3. Tá faltando alguém? Tá faltando. Falta ainda o momento aplicado, né? O momento aplicado já é o momento, não tem que multiplicar por ninguém. Ele vale quanto? Vale também no sentido horário, então vai ser menos 15. A última das forças é a reação de apoio RCY, então tá aqui o ponto A. Agora é uma força que ela vem de baixo para cima, faz giro no sentido anti-horário. Então, será mais RCY vezes 5 igual a 0. Só fazer essa conta, eu consigo isolar RCY e eu chego ao valor de 69 kN. Então, já descobrimos aqui mais uma das nossas incógnitas. Falta a terceira e última equação de equilíbrio, que é somatória de forças na direção do eixo Y igual a 0. O que nós temos agora na direção do eixo Y? Olha, temos apontando para cima, então vou colocar como positiva RAY e RCY. E apontando para baixo, a força equivalente de 20 vezes 3 e a força de 80. Então, vai ficar aqui, ó, RAY mais RCY menos 20 vezes 3 menos 80 igual a 0. Finalmente, chego então que RAY é igual a 71 kN. Então, já obtivemos aqui as reações de apoio. Esse é nosso primeiro passo. Agora, vamos para o segundo passo, que é a parte da obtenção dos esforços solicitantes. Então, agora a segunda parte é o cálculo dos esforços solicitantes. Já desenhei aqui, então, a nossa estrutura, olha só, já coloquei, substituí aqui o valor das reações de apoio que nós obtivemos. E agora nós vamos encontrar finalmente os esforços solicitantes. Então, para encontrá-los, lembra o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer cortes hipotéticos, né? Quando a gente tem um carregamento distribuído, a gente precisa de um corte só para esse carregamento distribuído. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um corte 1. Quando eu tenho uma força concentrada, eu preciso fazer um corte antes, já fiz, e um corte depois. Vou fazer aqui um corte 2, né? E aqui, quando tem um momento aplicado, é um corte antes, não tem nada depois, não tem como fazer outro corte. Então, nessa estrutura serão necessários 2 cortes para a gente obter o diagrama de esforços solicitantes. Então, vamos lá, vamos começar pelo corte 1. Então, o corte 1, vamos supor que nesse corte 1, o nosso eixo Y ele esteja com a origem em A. Vamos desenhar aqui essa parte da estrutura. Aqui a gente tem a força de reação de 71 kN. Aqui a força distribuída de 20 kN. E nós temos, então, vou considerar que o eixo X, ele tá partindo daqui, ó. Vai ser a minha consideração, que vai ser a origem do eixo X. E aqui na seção do corte, eu tenho uma distância X qualquer, tá? Do jeito que a estrutura tá aqui, ela tá em equilíbrio? Não está, falta colocar os esforços. Então, vamos colocar aqui, ó, a cortante no sentido positivo, porque gera giro horário na seção,
e o momento no sentido positivo, que é tracionando as fibras inferiores. Então, momento e cortante. Esse corte vai ser válido em que trecho, então? Olha só. O eixo X está com a origem aqui e ele vai ser válido até chegar aqui no ponto B, onde muda o carregamento. Aqui eu tenho uma nova origem de força, uma força concentrada de 80 kN. Então, ele é válido só nesse trecho. Então, eu vou falar aqui, eu vou escrever que X é válido de 0 até 3 metros. Então, é isso aqui que eu tenho. Novamente, nós vamos precisar substituir a força uniformemente distribuída por uma força concentrada equivalente. Então, vou colocar aqui, ó, a força concentrada equivalente. Ela vai ter o valor de 20 vezes X. E qual que é a posição dela, a localização dela? Bom, a gente sabe que vai estar no centro desse retângulo. Então, essa distância aqui vale X sobre 2. Então, já temos aqui toda a estrutura, né, da nosso corte 1. A gente já pode aplicar as equações de equilíbrio para esse pedacinho da estrutura. Então, vamos fazer somatória de forças na direção do eixo Y igual a 0. O que eu tenho na direção do eixo Y? Vamos ver. Olha só, a gente tem a cortante. A cortante está apontando para baixo, então eu vou colocar menos V. Temos apontando para baixo também aqui, ó, o 20x, então vou colocar menos 20x. E apontando para cima eu tenho 71, então mais 71 igual a 0. O que a gente costuma fazer, né? Deixar o esforço em evidência aqui, vou deixar V igual e escrevo a equação que representa, né, esse nosso esforço. Então, V igual a menos 20x mais 71. Essa aqui é a equação que descreve o comportamento da cortante no trecho de A até B. Então, no trecho de A até B, ela é uma equação o quê? Linear. Vamos agora para o momento. Somatória de momento, aonde? Na seção, igual a 0. Sempre vamos fazer somatória de momento na seção. Então, o que a gente vai ter aí nessa segunda equação de equilíbrio? Vamos ver. Bom, olha só, nossa seção está aqui, vamos aplicar todas as forças. Tem uma força de baixo para cima, que faz giro no sentido horário. Então, ela vai entrar como? Vai entrar negativa. Então, vamos colocar lá, ó, menos, escrever aqui, ó, menos 71. Qual que é a distância? X. Quem mais que a gente tem? Ah, tem a força equivalente de 20x, só que agora é uma força de cima para baixo. Ela faz giro, portanto, no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 20x, que é o valor da força, e a distância perpendicular da linha de ação da força até o ponto onde estamos calculando o momento. Então, vai ser x dividido por 2. Quem que está faltando? O próprio momento aplicado, que está no sentido anti-horário. Então, ele vai entrar aqui positivo mais m, isso tudo igual a 0. Eu chego, portanto, que o momento é igual a menos 10, dividindo aqui, né? X quadrado mais 71x. Essa, então, é a equação que vai descrever o comportamento do momento no trecho de A a B. E ela é uma equação quadrática. Bom, finalizamos o primeiro corte. Vamos agora fazer o segundo corte, o corte 2. Bom, o corte 2, né? A gente vai, então, ter esse trecho aqui de B até o ponto C. Vou desenhar ele aqui. A
Aí a gente pode pensar o quê? A gente pode escolher avaliar a porção da esquerda ou a porção da direita. Fica a nosso critério. Se a gente escolher essa porção, a gente vai ter que avaliar todas essas forças. Se a gente escolher a porção da direita, tem bem menos coisas para a gente avaliar, então compensa. Então, eu vou escolher avaliar a porção da direita. Então, eu vou desenhar só esse trechinho da direita, ó. Tem uma força de reação que foi calculada aqui de 69 kN. E aqui está a nossa seção. Na seção do corte, para ficar em equilíbrio, surgem os esforços solicitantes. Vou colocá-los no sentido positivo. Então, o sentido positivo da cortante aqui, ó, é apontando para cima. Por quê? Porque ela faz giro no sentido horário na seção. E é isso que é a convenção de sinais. E o momento positivo é o momento que traciona as fibras inferiores. Então, dessa forma, essa parcela está em equilíbrio. Olha, continuar com o eixo X com a origem em A não é interessante. Então, vamos mudar isso. A gente pode realocar a posição do eixo sempre que a gente muda de corte. Então, eu vou realocar aqui a posição do eixo X. Vou fazer agora o eixo X com a origem em C. Vou chamar aqui, só para não confundir, de X'. E esse corte vai valer de onde a onde? Vai valer do ponto C ao ponto B. Então, o corte 2, ó, ele vai ter, vou chamar aqui de X', vai ter validade da origem aqui até o ponto B, então, numa distância de 2 metros. Então, agora, para essa parte, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Então, vamos novamente. Somatória de forças em Y igual a zero. O que a gente tem aí na direção do eixo Y? A gente tem apontando para cima V e apontando para cima também 69. Então, as duas estão apontando para cima, coloquei as duas com o sinal positivo, isso aqui igual a zero. Então, eu chego, né, que a cortante vale menos 69 kN. Esse daqui seria a equação da cortante nesse trecho. Então, ela é um valor constante. Agora, vamos aplicar a equação de momento. Somatória de momento na seção igual a zero. Então, o que a gente faz aqui na seção agora? Ó, agora, segura a seção aqui e aplica tudo que faz tendência de giro na seção. A cortante não faz, né? Então, vamos aplicar aqui, primeiro, a força de 69, que ela faz giro no sentido anti-horário, portanto, positivo. Então, vai ser, ó, 69 e a distância é aqui o X'. Temos também aplicado aqui o momento de 15 kN, ele vai entrar aqui com o valor de menos 15, e temos o próprio valor do momento aplicado, né, que também está no sentido horário, também vai entrar aqui negativo, menos M igual a zero. Isolando isso aqui, eu chego que M igual a, qual que é o valor de M, então? Vai ser 69x' menos, na verdade, isso, 69x' menos 15, tá certo? Isso aqui, então, vai ser uma equação linear. Então, tem tudo a ver com o que a gente aprendeu das relações diferenciais, ó. dm dx é igual a v, então a derivada do momento em relação a x é igual a cortante. Se eu derivar a equação do momento, eu chego na equação da cortante. Aqui é quadrático, então aqui tem que ser linear. A derivada do momento em relação a x é igual a cortante. Se eu derivar isso aqui, eu chego na equação da cortante.
Então, tá tudo certo. Isso pode ser uma forma da gente verificar se a gente não errou nas contas, não errou nos cálculos. Então, essas são as nossas equações que regem aí o comportamento dos esforços ao longo do domínio da estrutura. Vamos agora desenhar o diagrama em si. Então, vamos lá, caros alunos, finalizar o exercício desenhando o diagrama de esforços solicitantes. Para desenhar, eu já coloquei aqui as equações obtidas no passo anterior. A gente tem que substituir alguns valores de x para conseguir fazer a representação gráfica. Então, aqui para cortante, eu vou substituir x pelo valor inicial aqui de 0 e x pelo valor final de 3 metros. Lembrando, que essa equação vale para o corte 1, que é o corte que é válido no trecho AB. Bom, então, substituindo aqui por 0, essa parte aqui some, eu chego que V, portanto, a força cortante é igual a 71 kN. Bom, agora, se nós substituirmos por 3, então, vou ficar aqui, ó, V igual a menos 20 vezes 3 mais 71. Resolvendo essa conta, eu chego no valor de 11 kN. Então, nós já temos aí 2 pontos. Como se trata de uma equação linear, eu preciso apenas de 2 pontos para conseguir desenhar. Então, eu já posso até desenhar essa parte aqui no nosso diagrama. Como deram valores positivos, eu vou desenhar acima do eixo da barra. Então, vou desenhar aqui aproximadamente, Vamos considerar aqui que seja 71. Não preciso colocar a unidade aqui, a unidade já está colocada aqui. E para quando x vale 3, então aqui exatamente abaixo do ponto B, vou colocar aqui o valor de 11, vou colocar bem menorzinho para identificar que é um valor menor. Então, aqui vale 11. É uma equação linear, então é só eu ligar esses 2 pontos por uma reta. Então, já tenho essa parte do diagrama desenhado. A gente costuma colocar aqui o sinal positivo, só para indicar que esse trecho aí está positivo. Vamos agora para o momento, desenhar o diagrama de momento nesse trecho. Essa equação é uma equação quadrática, então eu preciso de pelo menos 3 pontos. Vou colocar primeiro os pontos aqui dos extremos, extremos do trecho. Então, x igual a 0. Se eu substituir lá x igual a 0, eu chego o quê? Aqui vai zerar, eu chego que momento é igual a 0. Vamos fazer agora x igual a 3 metros, o que eu vou obter? Então, o momento vai ser igual a menos 10 vezes 3 ao quadrado, mais 71 vezes 3. Então, fazendo essa conta, eu chego ao valor de 123 kNm. Então, eu tenho 2 pontos. Mas como é uma equação quadrática, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Então, qual que seria um ponto interessante? Um ponto onde o momento é máximo. Como eu faria para obter isso? Eu faria dm dx igual a 0. Eu saberia que seria um ponto de máximo, A gente viu que a derivada segunda é sempre negativa, então isso aqui é sempre um ponto de máximo. E a gente sabe que dm dx é igual a cortante. Então, vamos lá, vamos fazer V igual a 0. Eu já deixei escrito aqui para vocês, ó. Então, fazendo V igual a 0, eu chego num valor de x igual a 3,55. Só que esse valor é maior que o valor limite do nosso domínio. Então, ele não pertence ao domínio. Não pertencendo ao domínio, eu não posso utilizá-lo. Então, eu tenho que escolher qualquer outro ponto, que esteja dentro do domínio. Eu vou escolher o ponto aí, ó, de 1,5. Foi arbitrário, pode ser qualquer um, eu escolhi um que está no meio do vão. Então, fazendo isso, ó, eu obtenho isso daqui, que o momento
substituindo o x por 1,5, é igual a 84 kNm. Bom, com isso, a gente já consegue, né, 2 pontos, um terceiro ponto aqui no meio. Já conseguimos traçar a parábola. Podemos novamente ficar em dúvida se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Como eu disse para vocês, está sempre de acordo com a direção da setinha. Mas vamos fazer aqui a verificação. Então, para fazer a verificação, né, se a concavidade está voltada para cima ou para baixo, a gente usa esse artifício. A gente calcula o valor do m reta, né, que seria o valor do momento se fosse a variação linear, e compara com o valor calculado conforme uma parábola. Se o valor for menor, está na curva 2, se o valor for maior, está na curva 1. Então, vamos calcular o m reta. É só fazer uma semelhança de triângulos, né? Aqui eu tenho os 123 que a gente obteve, então no meio do vão, o m reta vai ser metade de 123. Então, o m reta equivale aqui a 61,5 kNm. Então, fazendo aqui a comparação, a gente chega ao quê? Que o m calculado pela parábola da forma quadrática é maior que o m reta. Ou seja, ele faz parte aqui da curva 1. A concavidade está voltada para cima. Então, vamos desenhar isso aqui no nosso diagrama. Ó, então aqui, no ponto x igual a 0, o momento vale 0. No ponto x igual a 3, o momento vale 123. Vou colocar aqui, ó, no ponto x igual a 3, um valor aqui para representar que o momento vale 123. E eu sei também que no meio do vão, o momento vale, no meio desse vão aqui, né, de 3 metros, o momento vale 84 kN. Então, a gente vai desenhar a parábola aqui, ó. E mais ou menos aqui na metade disso, então, na metade aqui mais ou menos, eu vou colocar, indicar o valor de 84, que foi obtido. Então, é isso aqui que a gente tem. Bom, isso aqui foi para o corte 1. Agora, vamos fazer para o corte 2. O corte 2, lembra que a gente fez o x agora começando a origem no ponto C e ele vale até o ponto B, né? Era um valor de x'. Então, eu vou colocar aqui que vale de 0 até 2 metros. Certo? Então, é isso que a gente tem agora. Quais eram as equações para o corte 2? Vamos relembrar lá, ó. V era igual a menos 69 kN, era um valor constante, então muito fácil, isso aqui a gente não tem que fazer nada, ele é constante em todo o trecho. E o valor do momento era igual a 69x' menos 15, que é uma reta. Vai ser mais fácil da gente fazer também. Então, vamos escrever aqui, ó. Para cortante tá pronto, né? Isso aqui é uma constante. Vamos desenhar. Então, vale menos 69. Eu vou colocar aqui para baixo, indicando mais ou menos o equivalente aí ao 69. E ele é um valor constante. Então, em todo o trecho, ele vale 69. Um valor o quê? Negativo. O que a gente vai observar? Que existe uma descontinuidade no diagrama de força cortante. Por que tem isso? Porque tem uma força concentrada vertical aqui. Sempre que existir uma força concentrada vertical, vai haver aqui uma descontinuidade no diagrama de força cortante.
E o valor desse salto é exatamente 80. Se a gente somar 69 com 11, dá exatamente 80. Então, significa que a gente não errou nas contas. Vamos agora para o diagrama de momento. Ó, então, para o momento, né, vamos fazer aqui, ó, x igual ao trecho começando ali 0, né, x' igual a 0. Então, ali, ó, momento vai ser igual a 69 vezes 0 menos 15. Eu chego, então, a menos 15 kNm. Então, eu cheguei no valor menos 15. Os valores negativos de momento, eles significam que estão tracionando a fibra superior. Então, eu desenho para a parte aqui, ó, superior. Vou desenhar menos 15. Então, lembra que no momento é assim, a gente desenha sempre onde está tracionando. Esse menos significa que está tracionando as fibras superiores, por isso que eu desenhei do lado de cima. Vamos fazer o segundo ponto, que seria x igual a 2 metros, que é o outro extremo do nosso intervalo aqui, ó, no domínio desse corte. Então, vamos fazer agora, ó, 69 vezes 2 menos 15 e ver qual que é o valor. Calculando esse valor, é exatamente 123 kNm. Ainda bem, significa que a gente não errou e fechou o diagrama. Se por um acaso desse outro valor aqui, a gente teria feito alguma conta errada. Então, tá aqui, tá pronto o nosso diagrama de esforços solicitantes para esse exercício. Então, a gente tem essa variação aqui quadrática e aqui um trecho linear para o momento, como esperado. Aqui a gente tem um carregamento uniformemente distribuído, a cortante é linear, o momento é quadrático. Aqui a gente não tem o carregamento distribuído, a cortante é constante e o momento é linear. Tá tudo de acordo com o que a gente viu nas relações diferenciais. Então, muito bem, vamos praticar outros exercícios. Mãos à obra.